Pessoal, eu tô passando aqui de R$ 70 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você quer saber como que eu faço para trabalhar viajando até na praia, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Se o fair play financeiro no Brasil já existisse, o Flamengo correria risco por causa dos altos investimentos e o Palmeiras teria problemas por conta da injeção de dinheiro da Crefisa. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar direitinho o funcionamento do fair play financeiro e as implicações que esse modelo teria com todos os grandes clubes do futebol no Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje, em vez de falar sobre o mercado de contratações, sobre bastidores ou finanças, quero debater com você a respeito do fair play financeiro aplicado no futebol brasileiro. Para começar, preciso te dizer que a CBF já decidiu por utilizar esse modelo em breve. Conversei com o César Grafietti, que é um dos maiores especialistas em finanças, em economia do futebol, e ele tem ajudado a CBF na criação de um modelo de aplicação do fair play financeiro. A ideia é que comece nesse ano ou no máximo no ano que vem, e os clubes vão ter de 2 a 3 anos para se adaptar. E esse assunto tem causado enorme preocupação entre os clubes brasileiros por conta do risco de punições pesadas, punições como a anunciada recentemente pela UEFA, que baniu o Manchester City das 2 próximas edições da Liga dos Campeões. É bem verdade que o Manchester City ainda pode recorrer, mas diante da perspectiva ou da possibilidade de a gente não ter o time do Guardiola em 2 edições da Liga dos Campeões, esse assunto veio muito à tona. Para começar tudo, eu preciso te explicar o que é o fair play financeiro. Foi um mecanismo criado primeiramente na Europa para fazer com que os clubes só gastem aquilo que eles podem arrecadar. Não há no fair play financeiro a ideia de um equilíbrio de forças, não há no fair play financeiro a disposição de impedir que clubes gastem mais do que outros, nada disso. A ideia é regulamentar para fazer com que os clubes gastem somente aquilo que eles arrecadam. Os clubes que gastam mais do que arrecadam e que consequentemente vão correr risco de déficit, de ficar no vermelho ou até de falência, esses clubes sim podem ser punidos. A gente, por conta dos modelos ou dos exemplos de punição aplicados na Europa, ficou com a ideia de que o fair play financeiro foi criado para punir clubes ricos ou clubes que se associaram a grandes empresas, como por exemplo o PSG e o Manchester City. Não é bem por aí, essa é só uma consequência do fair play financeiro. Para você entender o funcionamento do fair play financeiro na Europa, a UEFA introduziu esse mecanismo em 2009 e deu aos clubes 3 anos para que se adaptassem, ou seja, ele só começou a valer a partir de 2012. E ele funciona com 7 regras básicas, vou ler cada uma delas para vocês. A primeira delas diz que o déficit máximo num período de 3 anos não pode ser superior a 5 milhões de euros. Ou seja, no acumulado de 3 temporadas, um clube não pode exceder um déficit de 5 milhões de euros. Há nesse item, porém, uma concessão que diz que pode chegar a um máximo de 30 milhões de euros de déficit, desde que o acionista aporte recursos para cobrir todo esse déficit. A segunda regra diz que acionistas ou empresas parceiras podem investir no máximo 30% da receita total anual de cada clube. Vamos para o terceiro item, que trata sobre uma auditoria externa que precisa aprovar a cada ano para dizer que não há risco de o clube deixar de operar por falta de dinheiro. O quarto item trata sobre o clube tem a obrigação de apresentar posição patrimonial positiva. A regra 5 diz que a dívida máxima da atual temporada tem que ser de 30 milhões de euros e até 7 vezes o EBITDA. A regra 6 diz que a dívida máxima da temporada passada tem que ser de no máximo 30 milhões de euros e 7 vezes o EBITDA. E para fechar, o investimento líquido em contratações, reforços, menos vendas, deve ser menor do que 100 milhões de euros. Essa última regra acho que cabe uma explicação básica. O que ele quer dizer com isso? Que um clube não pode gastar mais do que 100 milhões de euros com compras de jogadores e esse valor é líquido, ou seja, excluindo vendas de jogadores. Em cima dessa última regra, imagino que você já pode ter pensado no caso do Flamengo e imaginado que o Flamengo pode sofrer punições por conta da compra de vários jogadores. Mas não é bem por aí, só para explicar e exemplificar usando o modelo do Flamengo. Nessa temporada de 2020, o Flamengo vendeu o Renier por 30 milhões de euros e emprestou o Pablo Mari ao Arsenal com a possibilidade de uma venda de até 15 milhões de euros. Ou seja, o saldo de vendas do Flamengo já seria de 45 milhões de euros. Isso permitiria ao rubro-negro que gastasse até 145 milhões de euros com reforços para não ser punido. Ou seja, o saldo entre a diferença de compra e venda não pode ser superior a 100 milhões de euros. Então, se trouxéssemos as regras praticadas na UEFA
para aqui para o Brasil, o Flamengo estaria absolutamente tranquilo, porque gastou algo na casa de 19 milhões de euros com o Gabigol, mais 7 milhões e meio de euros com o Michael, uma quantia bem inferior aos 145 milhões de euros que seriam permitidos ao rubro-negro. Então, logo de cara, preciso te contar que o Flamengo não corre riscos por conta do fair play financeiro. A possibilidade de uma intervenção, de uma criação de regras, de um mecanismo para fiscalizar os clubes não afetaria o Flamengo. O Flamengo tem vendido atletas por valores suficientes para não cair nessa regra específica que trata sobre os 100 milhões de euros entre lucro e despesas. Bom, mas e o caso do Palmeiras com a Crefisa? Você pode estar lembrando que uma das regras criadas pela UEFA impede que um acionista ou uma empresa parceira coloque mais do que 30% da receita anual do clube em dinheiro no próprio clube. Aí você fala, pô, mas e a Crefisa com patrocínios muito acima da média? De fato, a Crefisa banca mais ou menos 100 milhões de reais por temporada em patrocínio ao Palmeiras. A média, ou os clubes que mais recebem com patrocínio, ganham algo na casa de 30, 35, até 40 milhões de reais. Mas isso não causaria qualquer problema ao Palmeiras com o fair play financeiro se a gente seguisse o mesmo modelo do futebol europeu. Isso porque a Crefisa não é nem acionista nem empresa parceira, o que há uma relação de patrocínio, e esses 100 milhões de reais declarados pela Crefisa anualmente entram nos cofres do clube como patrocínio, ou seja, não há qualquer problema, não há qualquer impeditivo e o Palmeiras não seria punido. Já que falei em punições, o César Grafietti fez questão, no bate-papo que eu tive com ele por telefone, de alertar que qualquer punição mais pesada, como por exemplo o impedimento de participação num campeonato grande como a Libertadores da América, não viria num primeiro momento. O César explicou que haverá uma série de etapas e uma série de pequenas punições para os clubes que não cumprirem o fair play financeiro antes de grandes punições. Então, nenhum torcedor precisa se desesperar imaginando que em 2022 ou 2023, se o clube não estiver em ordem, se o clube não estiver conseguindo se adequar ao fair play financeiro, essas punições pesadas chegarão. Não vai funcionar bem assim, haverá uma série de pequenas etapas num primeiro momento. Mas a pergunta que não quer calar é: quem teria problemas com o fair play financeiro nesse primeiro momento? De acordo com o César Grafietti, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bahia e Atlético Paranaense estariam absolutamente tranquilos, porque têm a casa em ordem e vão conseguir seguir as regras que serão implantadas por aqui. Outros times do Nordeste, como Fortaleza e Ceará, também não devem passar por apuros. São clubes bem regrados, são clubes que gastam aquilo que podem. O Goiás também se encaixa nessa perspectiva, então os torcedores desses três times não devem sofrer, não devem ter grandes problemas. Já aqueles que atrasam salários certamente têm motivos para se preocupar, especialmente os dirigentes, porque a regra básica do fair play é só gastar aquilo que arrecada. Se você está atrasando salários, se você não consegue pagar direitos de imagem, se você deve para os seus atletas ou para funcionários, é sinal de que você está gastando mais do que aquilo que arrecada, e aí você vai ter problema com o fair play financeiro. Isso vale, por exemplo, para Vasco, Fluminense e Botafogo, três grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro que vivem atrasando salários, impostos, tributos e outras coisas. Vale também para, por exemplo, Corinthians, São Paulo e Santos, que tiveram dificuldades financeiras no ano passado e seguem com problemas de fluxo de caixa em 2020. Vale para o Internacional em menor escala, o Inter vem se equacionando, o Inter vem colocando a casa em ordem. Pode colocar em risco o Curitiba, que acaba de voltar da segunda para a primeira divisão, com uma folha salarial muito menor do que em outros tempos, mas ainda com dificuldades financeiras. Vale para o Sport, outro que veio da segunda divisão para a primeira. E obviamente que para Cruzeiro e Atlético Mineiro, os times mineiros, especialmente o Cruzeiro, têm gastado nos últimos anos muito mais do que aquilo que são capazes de arrecadar. Não falei do Red Bull Bragantino, que promete ser uma das surpresas do Brasileirão dessa temporada. O Caçula de volta à primeira divisão, agora com o apoio, com o aporte do Red Bull. Pois bem, o Red Bull Bragantino sim teria problemas se o modelo da Europa viesse para o Brasil e já fosse aplicado. Isso porque somente com reforços nessa temporada, o Red Bull já se aproximou de 100 milhões de reais investidos. E aí, toda essa grana veio da Red Bull, que é parceira do clube. Isso infringiria aquela regra dos 30% de valor máximo trazido ou investido por uma empresa parceira ou por um acionista. Perguntei para o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, como é que ele vê a possibilidade de uma punição. Ele disse que não existe a menor chance disso acontecer, que o Red Bull Bragantino se ajeitaria diante das normas vigentes
no futebol brasileiro. Enquanto esse fair play financeiro não entra em ação, a Red Bull está possibilitada a investir o dinheiro que quiser e até por isso o Red Bull Bragantino tem a capacidade de dar uma melhorada, de dar uma inflada boa no seu elenco. O Red Bull promete ser um dos mais fortes do futebol brasileiro em 2020. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês a respeito do fair play financeiro no Brasil. Além de ouvir o César Grafietti e o Thiago Escuro, ainda conversei com o João Henrique Chiminazzo e com o Marcelo Robalinho, que são dois especialistas em legislação esportiva no futebol brasileiro. São dois caras que atuam no mercado e também deram algumas dicas, algumas impressões deles. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece o vídeo inteiro aqui do lado. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar opinião, impressão, dúvida, sugestão, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima, até! Pessoal, eu tô passando aqui de R$70 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você quer saber como que eu faço para trabalhar viajando até na praia, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.